Show entrando no ar novamente com Edson Santana Carmo, falando aí sobre sustentabilidade, né? E no bloco anterior nós estávamos falando um pouco a respeito de reciclagem, como reciclar latinha, no que isto comporta em valores, tanto na parte de poder tirar o produto das ruas, do chão e transformar isso em receita para o próprio condomínio. Não é verdade, Edson? É isso mesmo, Dinarte. Aí só recuperando, né? A gente no outro bloco estava falando da reciclagem do alumínio. O Brasil é o maior reciclador de alumínio por causa do valor, né? E a facilidade, a limpeza. E lá no condomínio que eu moro, essa receita oferida com a venda de alumínio, ela está bancando reforma de jardins. E eu comecei a falar sobre um projeto de água de chuva. Sobre água, né? Água de chuva. É bom sempre te ressaltar que essa água, inclusive é um dos conceitos que a gente leva à frente lá, ela não é para beber. Não é uma água potável. Porque quando você fala de água para consumo humano, se você faz a captação lá no teto... Chama-se água destilada, né? Não, na verdade antigamente a gente tinha até usava no tempo das termo, baterias. Não é? Não usava esse termo antigamente? Sim, no tempo da... Agora nós viajando já isso ao tempo novamente, né? Não, mas é bom, pessoal de outras gerações, né? A gente... Agora as baterias de carro são seladas, né? Elas têm a vida útil e acabou. Antigamente eram abertas, a gente abria a tampinha e colocava água de chuva, porque a água de chuva é água destilada. A água de chuva era o melhor... Não tem cloro, não tem esses aditivos. Mas muito cuidado, porque nós estamos falando para pessoas em muitos lugares, né? Então nós temos que ter responsabilidade de falar o seguinte: a água de chuva captada, ela não... Dependendo, porque ela passou por um telhado, pode ter fezes de animais, um animal morto, sei lá. Metais pesados, né? Metais pesados. Metais pesados. No caso nosso aqui, quem mora em lugar que tem produto químico manipulado, a chuva ela carrega. E nem sempre... O próprio oxigênio, né, que tem na poluição. Tudo. Então, basicamente, os projetos que a gente está tocando é para lavagem de garagem. Então, nós temos até o nome do projeto, é Água de Deus. Porque a água da chuva é uma água boa para você regar a planta. Porque a água que sai das torneiras, ela tem um processo de cloro, outro tipo de tratamento. Ela não é muito boa para você jogar numa planta porque ela tem produto químico. Então a água de chuva, ela é boa. Esse projeto de água de captação vai dar chuva, que não, você já falou que não é potável, né? Sim. Quais seriam todos os procedimentos? Isso. Então eu vou tentar assim resumir, né? Depois que as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com a rádio, né? O nosso site aqui é o www.radiolitoralpaulista.com.br e o pessoal da rádio encaminha aí as questões, tá bom? Então vou tentar assim, de uma maneira muito simplista, conceituar. Então, captação no telhado de um prédio, de uma casa, você vai jogar numa cisterna. Essa cisterna, muito cuidado, tem que ser lacrada para você não ter infestação de mosquitos. A orientação nossa lá, qual vai ser? Do lado de fora tem uma medição, basicamente é uma mangueira transparente, para você ver o conceito de nível. Se fosse uma régua, né? Uma régua. Régua, você vê o nível lá, tem água, encheu, despeja ela lavando garagem, até secar a cisterna. Não deixa uma gota de água lá. Por quê? A água, eu não sei se as pessoas sabem, ela apodrece. Então, se você guardar essa água por muito tempo, você pode fazer experiência em casa. Pega a água da chuva ou de algum lugar, põe num copo, lacra ele e deixa lá. Logo, logo vai estar criando limo. Dependendo de onde veio essa água, tem alguma larva, alguma coisa, então ela vai apodrecer. Vai ter mau cheiro. Então, muito cuidado com projetos de reuso de água. Então, tem que ter muita responsabilidade, tá bom? Então, relativo a números, se a gente for pensar em números, por exemplo, o teu condomínio lá, ele mora em quantas pessoas em média? Para ficar fácil, né, é um prédio de 9 andares, 5 apartamentos por andares, 45 unidades, né? 45 famílias. 45 famílias. Você chegou a fazer um estudo de quantos metros cúbicos são desperdiçados de água lavando a garagem? Você tem uma ideia disso por mês? Na verdade, o trabalho, como eu faço consultoria em gestão, eu tento sempre tentar passar
de uma maneira muito didática e simples, Menos um complexa, conhecimento, né? De uma forma que a pessoa entenda e compre aquela ideia. Então, vou contar o caso do meu condomínio lá. Eu estou num processo de conseguir convencer a síndica do momento, né, que o síndico passa, de que é viável. Então eu estou naquele prazo de vocês entrar num projeto, no estudo de viabilidade. Basicamente seria isso. Então, de uma maneira assim bem simples, o que foi feito? Eu fiz uma conversa com o zelador e fiz a medição de uma VAP jogando água num balde, um balde padrão de 20 litros. Então fizemos a conta. Os números eu não vou passar porque eu não tenho anotados, mas depois quem entrar em contato com a rádio a gente passa. Então fizemos a medição do tempo que demora para encher um balde de 20 litros. Vamos chutar aqui, vai? Demorou 5 minutos. Conceitualmente, 5 minutos. 5 minutos eu demorei para encher aquele balde. Depois eu pego o tempo da lavagem da garagem. Então o zelador falou que ele demora 3 horas. Aí é regrinha de 3, fazer o tempo. Então aquele tempo, quanto foi de água, por lavagem, conceitualmente, você vai consumir uma grande quantidade de água, talvez uma caixa de 1.000 litros, então, talvez, uma coisa desse tipo, tá bom? Edson, uma curiosidade aí é relacionado ao uso da água. Você está falando lavar calçada, tal, seria basicamente só para a calçada ou lavar o seu carro, lavar o muro, lavar tomar um banho, encher Legal. Uma água de piscina, Perfeito, encher a piscina de água. Dinarte, perfeito. Suas colocações são perfeitas, que até antecipa talvez alguma dúvida de alguém que está nos ouvindo. Nós vamos pensar num condomínio, né? Que é o objeto de estudo. Então, o condomínio nós temos uma convenção. E na convenção, por exemplo, ele proíbe, no nosso caso lá, lavagem de carro dentro. Então, essa nossa água captada não é para isso. Porque isso já começa a gerar uma animosidade. Lavou... Seria uma realidade né? boa se fosse no Guarujá, né, Jailson? Verdade. Nossa. Aí, muito cuidado, né, com esses projetos, que às vezes as ideias são boas, mas acabam descambando. Então, basicamente, você deu a resposta aí. Lavagem de garagem e calçada. Uma vantagem que tem no projeto desse é você colocar uma placa lá na frente do seu condomínio, dizendo assim: lavagem da água da calçada e da garagem com água de reuso. Por quê? A vizinhança vai começar a perceber que você fica lá, entre aspas, desperdiçando água. Né? E aí você tem que explicar: não, essa água aqui não é, essa água não é da Sabesp, não. Essa água aqui é de Deus, a água da chuva. Ó, eu simplesmente captei a água da chuva e estou usando aqui. Esse projeto de captação de água, como ele não é para consumo humano, a gente não tem problema de legislação ambiental, né? Muito menos com a Sabesp, porque você vai continuar usando a água, vamos chamar de oficial, né? Que tem tratamento, uma água homologada para consumo humano, e nós simplesmente estamos pegando uma água que caiu no telhado, que iria para as galerias pluviais normais. Então nós só seguramos aquela água, fazemos o uso dela mais racional e sem incomodar ninguém. Temos que ter essa prudência. Tem alguma porcentagem de economia? Por exemplo, se a pessoa instalou aqui esse sistema, ela vai ter, por exemplo, 20% de economia na conta? Tem alguma porcentagem relativa a isso? Isso, Jailson, vai depender um pouco. Por exemplo, lá nós estamos para colocar uma cisterna de 3.000 litros. Então, aí é regra de 3, basicamente. Eu penso assim que... Quanto maior a caixa que você colocar, maior a redução que você vai ter de consumo. A partir do momento que você está usando esta água para outros meios, ou seja, o meio útil, né? A conta de água vai diminuir de uma maneira significativa. Sim. A economia já vem a partir daí. Sim. Aí uma coisa interessante, quando a gente fala em economia, né? Muita calma nessa hora. A gente não vai fazer uma redução assim absurda, muito absurda. Você não vai ficar, o condomínio não vai ficar rico colocando esse tipo de equipamento. Tem que se fazer uma conta. Mas a natureza agradece também, né? Opa, como agradece. A conta, basicamente, quando a gente fala em gestão, negócio, é custo-benefício.
Então, a primeira coisa que é legal é um projeto que ele humaniza o condomínio. As pessoas, elas se sentem assim que elas estão colaborando para a sustentabilidade, para o uso racional da água. E aí vem o tema da entrevista, Isso, né? Sustentabilidade. A primeira coisa é essa. Então, o objetivo desse projeto não é financeiro. Então, é isso. Mas tem um ganho. Por quê? Você vai ter que contar que você quer adquirir uma cisterna. Você vai ter que colocar toda a parte de canos, adaptações, com segurança. Investimento, né? Você tem um investimento. Tem um engenheiro que vai ter que olhar onde instalar essa cisterna para não mexer com a estrutura o cálculo estrutural do prédio, né? Ou da casa. Então tem um investimento. Pense como investimento. Depois você vai fazer o quê? Vai fazer uma conta de padaria. Quanto tempo eu vou demorar para pagar esse investimento? Né? Aí vai ver o quanto você tem de cash para colocar para comprar a cisterna. É exatamente esse estudo de viabilidade que nos falta. As pessoas comprarem essa ideia. Comprar a ideia, e no Brasil a gente às vezes tem muita disposição, mas não faz muito cálculo. Então, sendo assim muito franco, tem lugares que vai gerar uma economia. Não tenho dúvida. Tem alguns lugares que vai ser um investimento que não vai ter retorno financeiro, mas tem um retorno sim social e humano. Então você vai, talvez uma casa ou um condomínio que tinha problemas de conflito, com essa ação, é uma ação mais social, ela pode minimizar conflitos. As pessoas vão se unir mais, talvez. Olha, vamos abraçar esse projeto. Né? Eu, conceitualmente, como eu cuido um pouco desse lado social, isso tem um valor maior do que o ganho financeiro. Você acabar com um conflito num condomínio ou numa casa, nossa, isso aí... Vai focar, né? Direcionar para o outro lado, né? É isso aí. Né? Uma coisa muito do bem mesmo, né? Muito legal, né? Nós estávamos, não sei se o meu tempo está estourado, Jailson. Não, já tem um tempinho para o segundo bloco. Tem um tempinho, porque nós temos aí também falar um pouquinho sobre essa energia eólica, que é também um tema muito abrangente. Sustentabilidade é um tema muito abrangente, sem né? Sem dúvida. Sim. Energia eólica, eu até no intervalo estava conversando com o Jailson aqui. Talvez no futuro vão fazer alguma parceria nesse item. A energia eólica, assim como a solar, elas requerem... Hoje a solar está mais difundida, né? Basicamente o custo é de instalação de placa. Vantagens da eólica e vantagens da solar. Vantagem e desvantagem, vai? As duas elas entram, vamos chamar assim, vamos colocar conceitual um mix de energia. Então hoje nós temos, vamos pegar a nossa região aqui, energia elétrica, termoelétrica, que é o governo que ele aciona a chavinha, mas basicamente chega na nossa casa energia elétrica. Temos uma dificuldade de incentivo, porque vamos falar de escala. O preço de uma placa de captação de energia solar ou de uma torre de captação de energia eólica ainda é caro no Brasil. Por quê? Porque é pouco utilizado. Então, quando você tem larga escala, o preço é como se fosse uma loja que ele vende 1.000 unidades por dia. Se ele passar a vender 10.000 unidades por dia, o preço médio baixa, porque ele tem um valor maior. No Brasil, nós não temos muito incentivo. Agora a gente vê alguma coisa, mas sobre energia eólica, que é energia dos ventos, e o conceito ele é um pouco semelhante com a energia hidráulica das grandes hidrelétricas, só que ao invés de entrar aerogeradores, né? Isso. Ao invés de entrar na turbina a água, ele vai pegar a força do vento, né? Eu estava comentando com o Jailson, nós temos na dinâmica das cidades canais de vento. No nosso caso aqui, nós temos a base aérea de Santos. Para você conseguir entender um pouquinho da sistemática do vento, as aeronaves eles operam sempre contra o vento, né? Porque eles têm, tanto faz você ter turbina a jato ou turbina a hélice, que é pouco usado, você tem que ter o vento para dar sempre contra o vento para dar sustentação, né? As asas tem que dar sustentação. No caso das turbinas eólicas, a gente teria que primeiro fazer uma pesquisa de onde as correntes de vento passam,
com mais intensidade, porque quanto mais intensidade, mais giro ela vai dar e mais energia ela vai gerar. Depois você armazenaria isso ou em baterias ou joga direto, faz uma conversão e joga na tua corrente de energia. Basicamente, conceitualmente é isso, né? Tem uma parte de regulamentação, você tem que tomar muito cuidado, tanto na instalação como na conservação, que você está mexendo com energia elétrica. Você tem que ter profissionais que saibam o que estão fazendo. Então, olha o nosso engenheiro aí. Ó. Não indico... o Jailson é engenheiro eletricista, então ele sabe disso e sabe do que eu estou falando, né? Principalmente quando você vai mexer com energia de alta tensão, né? Então, muito cuidado, as pessoas que estão nos ouvindo. Você mexer com água, né, uma reciclagem de um alumínio, isso é uma coisa tranquila. Agora, você vai mexer com energia elétrica, se você não tiver bem capacitado ou bem orientado, não tiver domínio sobre a coisa, você pode gerar um problema maior. Então, não é essa a ideia da coisa. Então, você tem que ter sempre segurança em primeiro lugar. Dinati, a gente já encerramos o segundo bloco aí. Perfeito, perfeito. Então, nós estaremos na sequência com o mesmo tema, que é sustentabilidade, falando sobre materiais recicláveis, sobre água, energia. É maravilhoso, né? E a população aí tem muito a ganhar, né? Muito obrigado por enquanto, né, Edson Santana Carmo, e daqui a pouco nós vamos para o terceiro bloco.